Boa noite, estamos aqui novamente com a live do Projeto Tecno Viver. Muito boa noite, eu sou a Nilcia Trigo, sou fisioterapeuta e nessa live a gente toda semana tem um tempinho aqui para conversar sobre tecnologia assistiva, cadeira de rodas, equipamentos em geral, deficiência, inclusão, acessibilidade. Então, é um espaço onde a gente pretende trocar muita ideia, discutir assuntos relevantes sobre a nossa profissão, sobre essa área da deficiência e da reabilitação tão importantes, né? Nesse momento de inclusão, de um momento bastante favorável no nosso país. Então, boa noite para quem está entrando e nós vamos então hoje conversar mais um pouquinho sobre isso. O projeto Tecno Viver está em todas as redes sociais, no YouTube também, passa lá, dá uma olhada no nosso conteúdo, se inscreve lá no canal para que a gente possa dividir e compartilhar essas ideias, esses conteúdos com mais gente que precise. Não é? Então a ideia é realmente alcançar o pessoal que está longe, que está querendo saber o que está acontecendo e querendo trocar ideia mesmo. Então a ideia dessa live é falar um pouco do nosso cotidiano, daquilo que vai acontecendo e daquilo que a gente gostaria de discutir numa roda de amigos, né? Pessoas com deficiência, cuidadores, professores, profissionais da saúde, todos que estão de alguma forma envolvidos nesse dia a dia da deficiência e da inclusão. Então a gente vai por aqui discutindo alguma coisa e hoje eu deixei nós deixamos uma em aberto, né, para algumas questões, algumas dúvidas ou sugestões de assunto, né? E eu gostei de uma pergunta que me fez um fisioterapeuta de um hospital. Qual era a dúvida dela, né? Porque como é que um fisioterapeuta hospitalar, né, aquele que atua principalmente ou às vezes somente dentro do hospital, o que ela precisa saber sobre cadeira de rodas, né? Visto que no hospital já tem lá o seu equipamento e depois ela não vai ver mais esse paciente vai ser de uma outra pessoa fora dali, né, em geral. Então, fica aí essa questão, né, que eu gostaria de desenvolver hoje nesse tempinho que a gente tem aqui e ver se ajuda de alguma maneira, né, não só ela, como todos os profissionais que estejam ali nos hospitais, tá bom? Bom, com relação à pergunta dessa fisioterapeuta, a minha resposta é: todo profissional precisa saber, todo profissional em reabilitação precisa saber sobre cadeira de rodas. Precisa saber um mínimo, né? Tem que ter uma capacitação básica para que possa indicar, possa orientar, possa avaliar o paciente para poder, então, orientar da melhor forma essa pessoa ou a sua família, tal. Então, eu penso que até a Anvisa ela tem umas estratégias de minimização de erros. E é o que me veio na cabeça quando eu estava pensando sobre esse assunto. Quer dizer, o que o profissional ali não é o profissional que vai continuar a reabilitação daquela pessoa, né? Não estou falando de um profissional, de uma instituição de reabilitação, né? Mas de um hospital normal, onde as pessoas vão, acontece alguma coisa, elas vão, têm alta, né? E vão para casa. Continuar o tratamento fora dali. O mínimo que se deve querer é minimizar erros, né? A própria Anvisa ela tem estratégias de minimização de erros
na enfermagem, na medicina, em algumas questões de, por exemplo, administração de remédios. A gente já falou sobre lesões de pele por pressão. Existe lá também toda uma... a gente tem um conteúdo sobre as 10 estratégias, né, 10 indicações da Anvisa para que realmente a questão de lesão de pele possa ser evitada, né, que é um problema muito grave com relação à internação de pacientes. E então, se tudo isso existe para outras coisas, né, deveria também existir na questão da mobilidade do paciente, né? O que a gente vê aqui fora, né, são pacientes que saíram do hospital e tem um gap, tem uma lacuna entre o momento em que ele sai do hospital e o momento em que ele começa a sua reabilitação, em que finalmente ele tem acesso a um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional e daí tem então uma orientação para a sua mobilidade. O que acontece? Se a gente for pensar, tudo que aparece de erro, né, para a gente, quando a gente inicia um tratamento com uma pessoa que teve alguma patologia e que saiu de um hospital tal, e chegou até nós, foi falta de orientação, não é? Mas por quê? Porque muitas vezes esse profissional que está no hospital, né, na instituição hospitalar, ele não tem ideia, né, do que orientado, o que fazer, e também não se sente responsável. Eu achei muito bacana essa pergunta que nos veio, porque mostra assim, um certo interesse, né? De repente despertou alguma luzinha, né, que disse, olha, realmente eu tenho que fazer alguma coisa nesse momento aqui, né, no momento da alta. A gente sabe, né, que hoje, no correr desse tempo todo, a fisioterapia, principalmente, ela é presente na quase totalidade dos hospitais, das internações, né, para o pré e para o pós-operatório, não é? Então, se trata de evitar o evitável, quer dizer, se eu posso evitar, né, de acontecer alguma coisa, de acontecer algum problema com relação à mobilidade dessa pessoa, eu tenho que partir daí, eu tenho que me posicionar, não é? Então isso foi muito positivo, eu achei, dessa pergunta, por isso que eu achei que era muito importante a gente falar hoje, deixar isso gravado, para que mais pessoas vejam. E se você está assistindo ou agora, ou no gravado, ou chegar daqui a pouco, vai ver um pouquinho no gravado, compartilhe, né, com o seu fisioterapeuta, com as pessoas que podem se interessar por isso, com os seus colegas, né, se você for um profissional da saúde, porque é muito importante que a gente tome essa função, né, para nós, mesmo que esse paciente não vá continuar conosco. Aí entra uma questão confusa. Por quê? Porque muitas vezes o fisioterapeuta hospitalar, ele pode estar pensando, bom, não é ético eu tratar da mobilidade de uma pessoa se ela vai ser atendida por outro, com certeza, não é? Ou essa pessoa vai para uma instituição, ou ela vai para um paciente, para um profissional particular, tudo bem, mas a gente tem que pensar que tem um tempo, né? Vai levar um tempo para isso acontecer. Que seja uma semana, que seja 2, que seja um mês. Quando a pessoa, que é a grande maioria, né, da nossa realidade, quando a pessoa está no sistema público, ainda é pior, né? A gente se depara com pacientes que começaram a fisioterapia quase 6 meses depois da alta hospitalar.
Então, me aparecem lá com cadeiras completamente inadequadas, já com lesões de pele por pressão, por conta do equipamento, já com dores, já querendo uma cadeira motorizada porque não aguenta mais aquela. Então, é complicado porque nós temos que lidar com a nossa realidade, não é? Então, a gente está capacitado da melhor forma é o ideal. Né? Isso faz parte, deveria fazer parte, inclusive, da nossa grade curricular, né? Na escola. Mas já que não temos, a gente tem que realmente, assim como a gente não tem muita coisa, né, na grade curricular, a gente deveria correr atrás. Né? Quem está num hospital tem sim, no meu modo de pensar, a responsabilidade de não deixar no vazio essa questão da mobilidade na alta do paciente. Bom, mas então você está falando que eu tenho que saber tudo, eu tenho que indicar a melhor cadeira e como é que eu vou fazer isso e tal. Não é bem isso. Eu não creio que seja a sua função como fisioterapeuta hospitalar saber exatamente qual a cadeira, a menos que você queira mesmo conhecer e ir a fundo, tal, isso é outra coisa, mas não é bem isso. A minha proposta hoje aqui é o que eu falei antes, né? É minimizar os erros. Né? Você tem que saber algumas coisas básicas para não errar e não deixar o seu paciente errar, não deixar a família do seu paciente errar. Né? Porque existem alguns erros crassos, algumas coisas que são muito até banais, né, quando a gente trabalha com isso, mas que as pessoas ainda incorrem nesse erro, né, por falta de orientação. Então, eu vou tentar resumir ao máximo, né, mas, na verdade, é o dia a dia, a experiência que vai trazer, então, uma maior segurança para você. À medida que você for se envolvendo, que você for buscando, é que você vai poder ter mais segurança nisso. Mas eu vou tentar colocar aqui algumas coisas que possam te ajudar, tá? Em relação a isso. Então, assim, a ideia é que com o que eu vou falar aqui, tá bom? Para ficar bem claro, né? A gente evita alguns erros, a gente minimiza alguns problemas e, principalmente, a gente comece a se envolver. A gente que eu tô falando é o profissional que tá lá no hospital, tá? Principalmente o fisioterapeuta. Mas pode ser o enfermeiro também. Muitas vezes, né, o próprio enfermeiro, na falta do fisioterapeuta, pode também dar esse tipo de orientação. Né? Mas como a gente sabe, como eu falei, que na grandíssima maioria dos hospitais já existe o fisioterapeuta ali para o pré e pós internação ou cirurgia, é bom que essa parte de mobilidade então fique com ele mesmo. Então vamos pensar um pouquinho. Tá? Vamos pensar aqui quais são os casos que saem do hospital e que precisam de uma cadeira de rodas. Principalmente, a primeira coisa que você vai pensar, que você vai ter que avaliar, que vai ter que analisar, é o tempo que o seu paciente, que aquele paciente que está saindo, vai ter que fazer uso deste equipamento. Tá? Estamos pensando em cadeira de rodas. Você tem alguns parâmetros, você tem a patologia que ele teve, você teve ali um tempo de observação na própria internação que pode ser muito útil para saber se essa pessoa vai ter um bom prognóstico ou não, né, na evolução desse quadro. Você tem ali também, para você avaliar, a questão familiar, a questão da rede de apoio que essa pessoa tenha, né? Tudo ali no próprio hospital, durante as suas próprias intervenções ali, seja respiratória, seja neuromuscular, você já pode ir tirando essas informações, né? Você já pode se munindo dessas informações, desses parâmetros, para poder pensar um equipamento quando essa pessoa sair. Né? Então, quanto tempo ela vai precisar? Por quê? Porque vai depender muito. Vamos dizer, uma pessoa, você sabe, ela entrou ali com uma fratura e essa fratura vai se resolver
tem tudo para se resolver, e então ela vai ter que usar essa cadeira por muito pouco tempo, não é? E depois ela vai voltar a andar e normal e tal. Então, isso é uma coisa, né? Você vai tomar alguns cuidados, que são básicos, que eu vou falar daqui a pouco, mas não precisa ser a cadeira, né? Pode ser uma cadeira mais simples, uma cadeira realmente só para locomoção ali naquele período. Mas se não, é um paciente muito grave, ele está saindo de alta, mas ele tem um comprometimento muito grande e vai precisar de muita coisa, tal. Aí já se pensa em outro tipo de coisa, não é? Outro tipo de cadeira, outro tipo de equipamento. Então, a primeira coisa é essa, é você avaliar a rede de apoio que essa pessoa tem, o prognóstico ali daquele quadro, né, que mais ou menos a gente já tem. É lógico que sempre, principalmente em casos neurológicos, né, a gente não pode apostar, né, é uma norma nossa a gente não apostar muito nas coisas, porque às vezes o que parece simples se complica e às vezes aquilo que parecia tão complicado acaba acontecendo. Então, não é bem por aí. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma média, uma ideia, né, do prognóstico. Então, tudo isso vai te ajudar, né, a estar escolhendo, então, um equipamento e indicando, orientando, né, a pessoa ou a família. Então, quais são os casos que saem ali do hospital? Vamos pensar? Ortopédicos, assim, o grosso da coisa, né? Os ortopédicos e os neurológicos, né? Também temos os casos de cirurgias, que saem também precisando de mobilidade, e os casos geriátricos também, não é? Então, basicamente, com isso a gente envolve todo mundo que sai de um hospital. Se está faltando alguma coisa aqui, se coloca aí nos comentários, comenta, a gente vai agregando aqui ao nosso conteúdo, tá bom? Mas, de certa forma, né, de uma forma geral, é isso que acontece. Quando você tem os casos ortopédicos, vamos pensar um pouquinho, né? Eu posso ter um caso ortopédico de cirurgia, certo? Bom, cirurgia de ortopedia tem um monte, não é? Mas, em geral, essas cirurgias ortopédicas, elas vão requerer um menor tempo de uso da cadeira. Mesmo porque, né, quando você, por exemplo, faz uma cirurgia ortopédica, tá, ela tem um protocolo lá, seja qual, para cada tipo de cirurgia tem um protocolo, mas chega um momento que ele fala, olha, descarga de peso total e vida que segue, certo? Então, eu tenho que pensar que essa cadeira vai ajudar por um tempo, mas que ela vai ser temporária, não é? O que é importante nesses casos? Quando eu penso que uma pessoa fez uma cirurgia ortopédica, seja na coluna, seja no quadril, seja nos membros inferiores, uma coisa que é muito importante são os pneus, tá? Então, se atentar à questão dos pneus da cadeira. Então, se você orientar simplesmente para o seu paciente, olha, você vai comprar uma cadeira, só que você vai comprar uma cadeira que tenha pneu inflável. Porque o pneu inflável ele vai absorver o impacto, né, e vai ajudar na recuperação, quer dizer, ela não vai piorar, né, a recuperação. Então, não vai ter um impacto, não vai ter pressão em cima daqueles componentes que foram ali colocados, seja na coluna, seja no quadril, principalmente no quadril e na coluna, né? Mas, então, você vai ter esse cuidado. Porque é uma cadeira com menor tempo, ela não vai precisar ser tão cara, tão cheia de possibilidades, né? E aí, tem uma outra coisa que a gente tem que pensar, né, na hora também de indicar, que é bem básico, é a questão financeira da pessoa. Não adianta você falar, olha, precisa disso.
né, se ela realmente não tiver como conseguir isso, não é? Então, realmente, assim, eu tenho um conteúdo que fala sobre filantropia. E muitas vezes as pessoas vão fazer filantropia, quer dizer, vão doar cadeiras, e doam aquela cadeira que é dura, aquela cadeira que ela é escura, e ela tem os braços fixos, os apoios de pés fixos, ela não tem almofada, ela tem só uma lona, e a borracha do pneu dela é uma borracha muito dura. Essa é a cadeira mais barata que tem no mercado. Se você entrar no Google, você vai ver lá as cadeiras, você vai encontrar essa, que é dessa forma. Existem cadeiras um pouquinho mais caras, pouca coisa, e que tem, né, esses apoios removíveis, que tem um pneu um pouco mais macio, e então vale a pena, né, orientar o seu paciente a investir um pouquinho mais, não é? Mas ir para esse tipo de cadeira. Então, o que é importante numa cadeira de alguém que saiu de uma cirurgia ortopédica? É a questão do impacto, né? É a questão do impacto. Então, pneu inflável, marca aí. É uma coisa que você tem que orientar. Não importa qual é o modelo, se vai ser a Ferrari ou se vai ser o Fusquinha, mas as duas vão ter que ter pneu inflável, né? Que vai minimizar muito o impacto. Ah, mas então eu não encontrei com pneu inflável. Existe um pneu macio, que é maciço, porém macio, né? É uma borracha especial que tá se usando agora e que ela amortece também, não tanto quanto o inflável, tá? Mas ela amortece um pouco, então é melhor, tá bom? Então, mas aquela preta, aquela baratinha, não é bom, né? Realmente não é bom. Ela é usada para circulação dentro de hospital, mas para fora de hospital realmente não é indicada, tá? Bom, que outra cirurgia que a gente tem ortopédica que aparece muito com o uso de cadeira de rodas? As amputações de membros inferiores, não é? Às vezes de um membro, às vezes dos dois, às vezes na região da perna, né, da tíbia aqui, né, que é a amputação transtibial, às vezes aqui na coxa, que é a amputação transfemoral. Então, esse tipo de amputação é muito frequente, não é? Eu já falei sobre isso, mas o que nos parece é que na faixa de idade mais avançada, ela vem por conta de complicações do diabetes, e na faixa de idade mais jovem, por conta de acidentes, né? Principalmente de moto, tá? De motocicleta. Então, essas amputações, o que elas precisam? Na verdade, nem todas as amputações vão virar cadeirantes, né? As pessoas amputadas vão virar cadeirantes. Por quê? Porque elas vão ser protetizadas, elas vão ter a sua prótese e vão andar com a sua prótese. A ideia é essa, certo? Alguns casos acabam não podendo ser protetizado por uma questão circulatória, vascular, né? Que acaba não tendo condição de protetização. Outros casos, pela idade ou pelas condições da pessoa, né, o quadro clínico e tal, também não se protetiza, acaba não protetizando, acaba ficando numa cadeira de rodas. Mas, em geral, a ideia é amputação, um período em cadeira de rodas e depois a prótese, né, a marcha com prótese. Só que a gente tem que pensar, e o que ninguém nunca pensa, por isso que lá onde eu trabalho aparece muito amputado em cadeiras péssimas, é que existe esse período entre a saída do hospital e a protetização, a protetização e a marcha, né, da pessoa. Existe um período muito grande, né, às vezes muito grande aí.
porque depende primeiro da alta para a protetização, depois da própria protetização, porque as próteses são equipamentos muito caros. Né? Então, se a pessoa não tem condição financeira, ela vai para o SUS, ela vai para o serviço de saúde público, né? E nisso tem um período de espera ali para fazer isso. Fora que existe o período que ela tem que ter alta do médico para poder protetizar. Então, é um período, gente, que não é pouco. Né? E é um período de intensa atividade da pessoa. A pessoa tem que ir fazer a fisioterapia pré-protetização, ela tem que ir ao médico, ela tem que fazer exames, ela tem um deslocamento muito grande nesse período e tem que ser em cadeira de rodas. Então eu já vi pessoas assim com a maior dificuldade. Por quê? Porque não tinham cadeira de rodas e aí tem que fazer as coisas, tem que fazer tudo isso e chega lá pra gente para pedir a cadeira de rodas muito depois, né? Então a gente imagina, eu imagino o que ela já passou, né? De dificuldade para chegar nesse ponto de ter a sua cadeira e poder fazer as suas coisas. Então a cadeira para amputação, embora ela não seja definitiva, né, não é que o amputado vai ser um cadeirante sempre, mas ela vai ser usada por um tempo maior. Então é necessário se pensar um pouco sobre essa cadeira. Então, o que compete ao fisioterapeuta que está ali no hospital? Né? É essa orientação. Se você não quer se envolver, né, e acha que não dá para indicar de cara uma cadeira, é bom que você oriente essa pessoa, né, que ela vá atrás o mais rápido possível. Se você tiver condição de encaminhá-la para um fisioterapeuta, para ele poder indicar a cadeira, né, melhor ainda. Mas orientá-la com relação à cadeira é muito importante, porque existem algumas coisas com a cadeira de amputado, né, que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já recebi vários amputados que ganharam cadeira, né, e começaram a usar, e tiveram acidentes com a cadeira. Por quê? As cadeiras, elas são feitas para ter uma estabilidade com um determinado peso, né, ali na região do assento, na região onde está a cabeça, o tronco e o quadril da pessoa, certo? Então, ali tem a maior parte de concentração de peso. Ela aguenta um pouquinho, muito pouco peso atrás e um peso considerável, que é o peso das pernas, para frente, certo? Então, ela é configurada para ela ter uma estabilidade dessa forma. Um peso grande aqui, um determinado peso na frente e quase nada atrás. Muito bem, quando eu tiro esse membro, né, quando ele não existe, a cadeira fica propensa a quê? A tombar para trás. Né? Então não é raro eu atender pessoas que já ou levaram um grande susto ou realmente caíram mesmo, viraram para trás a cadeira, né? A gente fala empinaram a cadeira, né? Mas não é só empinar, caiu para trás mesmo. Então isso é muito complicado, porque pode dar um acidente muito feio e pode dar inclusive um TCE, porque não tem proteção nenhuma para trás, né? Essa pessoa pode bater a cabeça de uma forma considerável no chão, né? Então, esse tipo de cuidado é que se precisa ter. Quer dizer, não custa orientar essa pessoa a verificar a cadeira e verificar essa questão do peso da cadeira, não é? Avisá-la que isso acontece. Então, por isso, ela vai ter que procurar alguém que entenda de cadeira de rodas e colocar essa questão, olha, eu não quero, eu preciso de uma cadeira que não empine, porque eu estou sem as pernas, ou estou sem uma perna, né? Então, mostrar isso, que é o que eu costumo dizer que a gente está fazendo aqui no nosso canal, nas nossas lives, no nosso conteúdo, é empoderar o próprio paciente, né? Empoderar a própria pessoa que vai usar. Então, é você chegar
e você falar. Então, se você é profissional, empoderar o seu paciente e falar, olha, você vai na loja, você vai comprar uma cadeira, porque você vai usar durante um tempo, então veja se ela é confortável, se ela sai o apoio de braços e tal. Só que você converse com o rapaz lá, porque a cadeira pode empinar, porque você está sem o peso da frente. Então, essa orientação é muito preciosa para essa pessoa, certo? Então, nos casos de amputação é isso, é pensar nessa questão do peso e orientar, tá bom? Empoderar o seu paciente para que ele chegue lá na loja e faça a pergunta certa, né? Para a pessoa que está lá, certo? Com relação à cirurgia de quadril, artroplastia de quadril, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado, né? Então, além do pneu inflável, é interessante que se veja uma almofada, não é? Todas menos uma almofada que tem um buraco no meio, tá? Essa almofada, ela tá banida, ela já foi comprovada que ela traz grave tendência à lesão de pressão. Bom, então com os equipamentos novos aí de acuração, de equipamento, o pessoal viu que ela promove muita pressão naquele rebordo que ela tem assim, naquela rodinha, né? Então essa almofada com orifício no meio não é indicada, tá bom? Mas qualquer outra almofada tá valendo, né? Uma almofada de gel, uma almofada de silicone, uma almofada de espuma, uma almofada inflável, tá? Para minimizar, então, o impacto nessa região do quadril, tá? Nesses deslocamentos, tá bom? Então, com relação aos ortopédicos, é isso. Com relação aos neurológicos, não é? Uma atenção especial aos cintos de segurança que essa pessoa vai usar. É muito importante orientar que a cadeira dela vai ter que ter isso. Tá? Então eu estou imaginando que você profissional, você não vai atrás, você não vai indicar, mas pode até você fazer a prescrição de uma cadeira, mas que tenha cinto pélvico de segurança. Isso é muito importante, né? Até pelo fato da pessoa não estar com o controle do corpo dela, neuromotor, né? Então esse cinto vai facilitar muito a segurança dela na cadeira e o posturamento até dela mesmo, né? Então não precisa ser nada assim muito acurado, mas que pelo menos esse cinto pélvico você oriente, você indique, tá bom? Eu penso, quando eu falo em casos neurológicos, eu estou pensando o quê? Em lesão medular, principalmente, né? Lesões medulares. E pensar que na lesão medular, como quando sai do hospital, tem aquele quadro agudo, né, aquele quadro pós-agudo ali, que está bem complicado, né, muito edema, muita coisa, então acontece de estar com muito menos motricidade, muito menos sensibilidade do que dali a pouco. Então a gente já teve caso, né, que a gente chegou pra gente muito rápido depois da alta, e a gente encheu de adequações, né? Porque ele precisava desde apoio de cabeça até apoio de tronco e tal. E aí, em questão a cadeira demorou um pouco para chegar, quando ela chegou, o rapaz já não precisava de nada daquilo, né? Então, o que eu fiquei pensando, né? Para poder orientar você que está ali trabalhando na ponta, né? Na saída do hospital. Pelo menos o cinto, né? E pelo menos o apoio de cabeça. Por que eu estou falando pelo menos? Porque isso vai depender muito do que você vê com relação à família, com relação à condição financeira dessa família, não é? A rede de apoio que essa pessoa tenha para poder conseguir essas coisas, mas o que é muito importante? O cinto pélvico, né? E o apoio de cabeça. O apoio de cabeça é um elemento que ele pode ser colocado e quando você pedir, você pode pedir removível, porque isso existe, então é aquele apoio de cabeça que eles põem na cadeira e quando não precisar mais, pode tirar, a cadeira fica normal sem aquele apoio.
tá? Então você usa a cadeira normalmente sem o apoio de cabeça. Então usa só naquele momento de necessidade, tá? Agora, por que é importante? Mas então se precisa de adequação, sei lá, acho que é melhor então deixar evoluir, vamos ver como é que evolui, depois pede a cadeira. Não, a gente já viu que esse período em que ele está começando a reabilitação é muito importante ele ter uma mobilidade adequada, né? Segura, funcional, fácil, mas ele vai precisar, para que ele mais rapidamente ele seja reintegrado na sociedade e mais rapidamente ele possa fazer a sua terapia, né? Eu estou cansada de ver gente que fala assim, olha, eu não posso vir porque não tem cadeira, né? Eu não posso vir na terapia porque não tenho cadeira. E a condução, o transporte da prefeitura só carrega com cadeira, né? E então eu não consigo porque eu não tenho a cadeira. Ou então eu não posso ir em lugar nenhum sem a cadeira. Ele está em casa, acamado, né? Não sai da cama porque não tem cadeira. Então, quanto mais rápido essa pessoa for para uma cadeira, mais rápido ela vai ser reintegrada socialmente, na própria família, né? Vai facilitar a terapia, o desenvolvimento na reabilitação, né? A questão do estímulo, a questão de ver outras pessoas, de participar em conjunto, né? Ali da reabilitação, que geralmente é feita em conjunto nesses ginásios, né? Que são neurológicos. Então isso é muito importante, essa pessoa ter como se mover, ter como ir e vir. Então qual que é a segurança mínima para um caso de lesão medular? É o cinto pélvico e o apoio de cabeça, se necessário, logicamente, né? Outros casos neurológicos ficam por conta dos AVCs, não é? Os AVCs que saem dos hospitais, nós temos desde os quadros graves, né? Até aqueles que, por exemplo, pegam apenas um dimídio do corpo, né, um lado do corpo e tal, e que você já vê alguma melhora ali no hospital mesmo. Mas, em geral, eles saem bem comprometidos e vão retornando, né, a sua condição, né, vai melhorando, conforme, então, vai se fazendo a reabilitação. Nesses casos, né, o que é muito importante, né, o posicionamento e a funcionalidade. Entra a segurança também, lógico, sempre um cinto pélvico é importante, né, seja qual for a cadeira. É funcional uma cadeira que tenha braços que saem, então você pode colocar lá braço removível, né? E apoio de pés removível também, porque por causa da transferência dessa pessoa, né? Vai facilitar a transferência dela para os lugares, então seja da cadeira para a cama, seja da cadeira para o tatame, para o tablado, para a terapia e para o banho, né? Para a cadeira de banho. Então isso facilita bem o dia a dia, né? Esses pequenos detalhes. E se necessário, também o apoio de cabeça, né? Mas não foge muito disso, né? Fica muito parecido com a questão da lesão medular, mas a gente vai respeitar, então, essa questão dos dimídios aí, né? Dos lados. Existe uma coisa que é interessante e importante de saber, que existe uma cadeira que é própria para a pessoa que teve AVC e que ficou de um lado do corpo sem motricidade, né? Sem controle. O que acontece essas cadeiras? Elas têm um eixo que com uma mão só a pessoa vai tocar tanto para um lado como para o outro. Tem dois aros de impulsão, né? Aquele aro de alumínio que tem do lado da cadeira, assim, da roda. Tem dois, tá? Agora, existem alguns modelos, e o modelo que eu mais gosto é justamente porque, assim, às vezes, mesmo que a pessoa tenha tido um comprometimento de um dos lados só, às vezes ela melhora tanto que ela consegue, finalmente, tocar uma cadeira com as duas mãos, né? Os dois braços.
Então, aí fala assim, olha, então aí eu comprei uma cadeira que era para um lado só, e aí ficou essa história, e agora eu tenho que trocar de cadeira porque ela começou a andar com as duas mãos. Eu gosto muito de um modelo que ele é feito com uma barra entre as rodas ali embaixo, que ela é removível, tanto para desmontar a cadeira, como para voltar à função anterior. Então, quando eu ponho a barra, ela fica com tração de um lado só. Se eu tiro aquela barra, então eu posso tocar com as duas rodas. Então, isso é muito importante, isso é muito interessante, né? Então, vale a pena você dar uma olhadinha nos modelos que tem. Existe aquele que faz uma articulação embaixo, né? Onde ela fecha dessa maneira, porque tem um eixo ali que quando você afasta as rodas, ele estica, né? Então essa é a tração que vai de um lado só. Não sei se está dando para entender, mas a gente tem um conteúdo só sobre essa questão de cadeiras, de tipo de cadeiras. Se você for lá, também você pode tirar um pouco mais de informação sobre isso, tá? Mas essa questão desse eixo é muito importante, né? Porque se você nota que o seu paciente está saindo do hospital e ele vai ficar com o hemiparético, como a gente fala, né? Com um dos lados do corpo alterado, é importante que ele saiba que existe, não é? Ou você, então, vai atrás e já indica mesmo a cadeira, tá bom? Mas isso é uma questão de você também ir atrás um pouco e verificar essa questão. Eu gosto muito desse modelo, da barra, né, que tem embaixo, que é removível, tá? Muito bem. Mas o que acontece? Tanto um lesado medular como um AVC, eles vão acabar tendo uma sequela. E tendo uma sequela, eles estão numa categoria de pessoa com deficiência. Então é muito importante que você oriente a família, a pessoa, que agora ela tem esta condição, né, e vai precisar de algumas adequações com relação a isso, né? Vai precisar da reabilitação e vai precisar de algumas adequações. E é bom que ela conheça, inclusive, né, as leis que regem a questão da deficiência no nosso país. Não é? Isso é muito importante. Então, eu acho que faz parte da gente estar orientando os nossos pacientes quando saem do nosso limite, né? Em tudo aquilo que ele pode enfrentar dali para frente, né? É uma questão da gente se antecipar e evitar o evitável, não é? A gente evitar os erros e evitar os desafios e as derrotas que as pessoas acabam tendo na vida por conta de falta de orientação, de não saber onde está pisando, né? E isso, se a gente sabe, a gente pode orientar, tá bom? E agora, para terminar, então, a gente tem os casos que não são permanentes, né? Como eu falei, alguns casos de ortopedia, né, que não são permanentes, não vão usar a cadeira para sempre, e os casos de geriatria também, né? Quanto mais, vamos dizer, o idoso entrou no hospital com alguma patologia, tal, vai sair do hospital, precisa ali daquele momento de uma cadeira de rodas para sua locomoção, para sua mobilidade, mas sempre com relação ao idoso é importante estimular a marcha. Né? Sempre é importante o estímulo da marcha. Não se pode deixar o idoso na cadeira de rodas sem necessidade, não é? Sempre o estímulo da marcha vem em primeiro lugar, né? A cadeira de rodas é o último lugar, mas é uma opção, né? Quando há um deslocamento grande, quando há uma deficiência do estado geral, né? Um decréscimo do estado geral do idoso, que ele precise ali daquele equipamento, mas então quais seriam os nossos
orientações, né, para esse caso. O conforto e a funcionalidade. Não adianta nada uma cadeira muito confortável que não seja funcional, né? Que a família não saiba movimentar, que a família que não caiba no carro, que não passe na porta. Isso tudo é funcionalidade do equipamento, não é? Mas a gente tem que olhar muito o conforto. Então, o que eu penso numa cadeira com conforto? É uma cadeira que tenha uma almofada legal, né? Uma almofada, a gente fala justamente de almofada de conforto, né? Que é para idoso. Ela é uma almofada um pouco melhor do que essas que a gente encontra nas cadeiras, né? E dá realmente mais conforto para o idoso, que geralmente tem muita ponta óssea, né? Muita proeminência óssea, muito pontinho, geralmente nessa área já não tem muita musculatura, então fica muito passível de lesão de pele por pressão, né? As famosas escaras. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado. Então uma almofada bacana é sempre muito interessante. E outra coisa que eu tenho visto, pneu inflável, né? O pneu inflável ou de borracha macia boa, né? Também pelo mesmo motivo que dos outros, né? Por aquela questão do impacto, né? Nas articulações. E uma coisa que eu tenho notado, né, e com relação ao idoso, é o seguinte, se a cadeira tiver, porque o idoso ele não fica assim, apoiado no apoio de braços, sabe? O idoso fica ali dentro da cadeira. Ele usa a cadeira como um casulo, não é? Eu estou falando do idosinho mesmo, né? Aquele que já realmente não tem marcha ou está marchando com muita dificuldade, né? O que a gente estimula tal, mas tem uma parte do tempo que ele vai ficar nessa cadeira. E ele usa ali como um casulo, vamos dizer, né? Então, assim, existem umas cadeiras que têm um apoio lateral, que tem uma proteção no apoio lateral, né? E ele fica um pouco mais alto, então ele realmente fica encasuladinho ali, né? E com conforto, lona atrás, né? Nada duro atrás, sempre aquela lona onde ele pode acomodar as costas ali, né? E esse é o melhor posicionamento para o velhinho. E o cinto, né? É sempre muito bom, o cinto de segurança, até para a própria segurança do idoso, tá? Agora, outras cirurgias, você vai sair um paciente do hospital e ele tá precisando de uma cadeira, mas está muito grave. Então você está pensando numa cadeira reclinável, para alguns momentos ele poder deitar, poder dormir na cadeira. Eu sempre digo o seguinte, é melhor tirar da cadeira. Né? Se está na hora da pessoa descansar o corpo, é melhor tirar da cadeira e então botar na cama, né? Porque aí o corpo realmente vai descansar. O recline da cadeira nem é tão interessante assim, eu acho, porque eu chamo de traquitana, né? É uma articulação muito grande, dependendo do peso da pessoa, ela é desconfortável de montar e desmontar, a pessoa não vai descansar, não é? Eu não vejo muita vantagem nisso, não. Né? Quando as pessoas me falam isso, falam, olha, eu quero reclinável para ele poder descansar de vez em quando. Então vai descansar na cama, né? Ou no sofá, ou na cama, é melhor. Pés eleváveis. É outra coisa também que eu tenho um pouquinho de questão com essa coisa, porque o pé elevável das cadeiras, eles também têm uma traquitana ali, uma articulação, que ela avoluma um pouco e toma o espaço do joelho da pessoa ali na cadeira. Muitas vezes o joelho fica batendo naquele negócio. Então eu não gosto muito. Quando a pessoa, se o caso não é ortopédico, né? A gente também tem caso que a perna não dobra, por exemplo. Aí eu tenho realmente que ter um pé elevável dessa forma. Mas quando apenas assim, olha, para ficar um pouquinho com o pé para cima durante o dia, eu sempre indico, encosta, põe um puff da altura certinha e acomoda ali no puff a perninha, as pernas da pessoa, tá? Eu prefiro isso do que pé elevável de cadeira, não gosto.
E sempre os pneus infláveis ou macios de verdade, né? Aqueles pneus macios bons, tá bom? Só é possível esse pneu que eu estou falando o tempo todo, que eu não gosto, né, que é o pneu de carroça, que é aquele pneu preto, né, de borracha preta, da cadeira mais barata que existe no mercado. Eu só vejo uma opção onde você pode deixar que a pessoa use uma cadeira dessa, né? Fora, dentro de um hospital, tá? Ali de porta a porta, tudo bem. Mas quando que é possível? É quando essa permanência na cadeira for muito curta e a pessoa não tiver dinheiro. Né? Então, se ela não tem o dinheiro para comprar e ela só consegue comprar aquela, mas o tempo de permanência na cadeira vai ser muito pequeno também, aí dá para pensar. Né? Do contrário, realmente, eu não indico mesmo aquela cadeira. Aquela cadeira tem trazido muito mais. Aliás, ela só tem trazido problemas para as pessoas que eu tenho conhecido ao longo desses 10 anos de trabalho. Tá? Então, realmente, assim, qual é o seu papel? Orientar, né? Orientar a família, saber no que ela pode acabar entrando, né? E realmente empoderar o seu paciente, né? E você que é uma pessoa que tem alguém na sua família que está saindo do hospital, que está com essa questão de cadeira, está precisando de uma cadeira, a mesma coisa, né? Saiba que cada cadeira, cada tipo de cadeira para um tipo de coisa, um tipo de patologia, um tipo de pessoa, um tipo de uso, né? Existe muita variação nisso, mas eu creio que hoje aqui eu consegui passar para vocês um mínimo que você tem que olhar, você tem que ver, avaliar e o mínimo que você pode fazer para evitar os erros que acontecem geralmente, tá bom? Então, é isso por hoje. Eu acho que não tem nenhuma questão aqui por enquanto. Agradeço todo mundo que apareceu por aqui hoje. É sempre muito bom conversar sobre isso, eu me empolgo. E a gente volta semana que vem. A gente avisa direitinho, mas normalmente de segunda-feira, né? Às 8 horas a gente está aqui na live falando sobre o que a gente gosta de fazer. Tá bom? Então tá, comentem, compartilhem, vão lá no YouTube, se inscrevam, por favor, e deixa lá o seu comentário, a sua curtida nos vídeos que tem lá, tá bom? Procurem aí os vídeos que eu falei. E é isso. Uma boa semana para vocês e até a próxima. Tchau.